A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e reajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Pode começar, Cadu. Senhoras e senhores, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 19 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da reunião virtual que tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria, ELFSM, a vigorar a partir de 22 de setembro de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2022 a 2026. Esta audiência pública está sendo vinculada à consulta pública número 38 de 2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia de Covid-19.
Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Carlos Eduardo Carvalho Lima, assessor da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Charles Rocha, analista superior 4 da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade
para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia e esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da EFLSM, distribuidora Santa Maria, a coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo de revisão tarifária. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária da empresa Força e Luz Santa Maria teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação desta proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Em seguida, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada. E, derradeiramente, a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 13 de agosto, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial por até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição por até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária por até 15 minutos, manifestação dos expositores inscritos limitada a 5 minutos cada. Destaco que estava prevista a participação do Conselho de Consumidores com até 15 minutos para apresentação. Entretanto, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Santa Maria, distribuidora, optou por não utilizar o espaço oferecido. Assim, o encerramento da reunião está previsto para ocorrer até às 12 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL.
Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da empresa Força e Luz Santa Maria, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar alguns dados da empresa Luz e Força Santa Maria, conhecida pela sigla LFSM, dados acerca da satisfação dos consumidores da Santa Maria, dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, falar ainda sobre alguns indicadores comerciais e um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC são utilizados como subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. Em 2019, foram entrevistados 300 consumidores residenciais na área de concessão da Santa Maria. Lembrando ainda que a nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Veremos no próximo slide as notas da Santa Maria nos últimos 5 anos. Lembro ainda que a pesquisa IASC de 2020 está sendo realizada e a sua divulgação será feita nas próximas semanas. Aqui temos as notas obtidas no IASC pela Santa Maria nos últimos 5 anos. Em 2019, a distribuidora obteve a sua melhor nota histórica, 74,53. Uma nota um pouquinho abaixo da média da sua categoria, Sul-Sudeste acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras, mas uma nota bem acima da média Brasil, que foi de 67,38.
Essa nota colocou a distribuidora em 15º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação. 74,53 é a nota de satisfação global. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a percepção do consumidor na dimensão econômica, se o que ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. Confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e fidelidade é o quão propenso esse consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. A nota obtida em 2019 ela foi 7,93% maior do que a nota obtida em 2018. E podemos ver que a distribuidora melhorou nos 4 itens avaliados, na qualidade, no valor, na confiança e na fidelidade. Isso colocou a concessionária em 15º lugar, dentre as 53 concessionárias de todo o país, no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019, e em 5º em sua categoria. Com relação à execução dos serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a Santa Maria prestou 28.755 serviços aos seus consumidores, sendo 99,97% realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, foram 19.469 serviços, sendo 99,96% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2016 a 2021, sendo que o ano de 2021 está sendo considerado até 8 de julho. Em 2020 foi o maior número de reclamações, que totalizaram 39. O número de reclamações é relativamente pequeno ao longo dos anos. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes por tipologia entre os anos de 2016 a 2021, também recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora. Em primeiro lugar, temos ressarcimento de danos elétricos, que são aqueles casos que, por uma ocorrência na rede de distribuição, o consumidor tem seu equipamento queimado ou danificado e então tem o direito de reclamar e pedir o ressarcimento junto à distribuidora. Em segundo lugar, falta de energia. Em terceiro, ligação. Em quarto, flutuação, variação, oscilação de tensão. Em quinto, relocação de poste ou rede elétrica. Como resolver uma demanda com a Santa Maria? Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? Em primeiro lugar, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, no chat online, através do formulário no site da ANEEL e ainda por meio do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia, ver vídeos institucionais, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas as reuniões públicas da diretoria, ao vivo, em regra todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, e também estão sendo transmitidas as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia,
as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço ao Fernando por sua apresentação. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da empresa Força e Luz Santa Maria. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. O meu nome é Mairo Olívio, eu faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a SRD, e vou apresentar agora para vocês um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da empresa Luz e Força Santa Maria para os anos de 2022 a 2026. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Esses indicadores DEC e FEC, eles não são estabelecidos para a empresa Santa Maria como um todo. Elas são estabelecidas para subdivisões da empresa, chamadas de conjunto de unidades consumidoras. Aqui, uma breve visualização do desempenho da Santa Maria no cumprimento dos limites dos seus conjuntos no DEC no ano de 2020. Aqui vemos que todos os 5 conjuntos da empresa cumpriram seus limites por essa análise. Aqui, a gente tem a mesma análise, mas para o indicador FEC. A gente pode ver que também que os 5 conjuntos da Santa Maria cumpriram seus limites no ano de 2020. Agora, nesse histograma, a gente observa uma análise que a proposta apresentada pela ANEEL proporciona uma redução da disparidade entre os limites da distribuidora, trazendo mais uniformidade à área de concessão. Aqui, os limites da empresa atuais, nas barras em azul, são trazidos para mais o centro do histograma em 2026, o último ano, aqui nas barras em vermelho. Esse comportamento é motivado pela aplicação da metodologia. Aqui é a mesma análise, porém para o indicador FEC. Da mesma forma, os limites atuais, nas barras em azul, eles são trazidos mais para os centros, ficam mais concentrados no ano de 2026, o último ano que a gente está estabelecendo os limites nesse processo. Agora, nessa lâmina, a gente pode ver o histórico do desempenho da apuração do indicador DEC da distribuidora. Só que dessa vez é o DEC global da empresa, que é uma média dos DECs dos conjuntos, dos 5 conjuntos da distribuidora. Além disso, dos históricos dos limites. As barras em amarelo indicam os valores apurados, ou seja, a quantidade média de horas do ano que os consumidores ficaram sem energia. As linhas em azul mais claro indicam os valores de limites de qualidade de energia para os anos passados. E a linha azul mais escuro, justamente os valores propostos para os próximos anos. A gente observa que a trajetória decrescente dos limites propostos começa com uma média de 11,38 horas em 2022 e termina com 10,29 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, a gente percebe que a distribuidora sempre cumpriu seus limites de DEC global no período analisado. Da mesma maneira, para o FEC, a gente tem as barras em azul representando o histórico da empresa, a linha amarela mais escuro, os limites para os anos passados, e a linha amarela mais clara, os limites propostos nesse processo. Vemos também que a trajetória decrescente começa com
7,92 interrupções em média em 2022 e termina com 6,23 interrupções no último ano. Sobre o desempenho, a gente também percebe que o FEC da empresa sempre performou abaixo dos limites anuais globais no período analisado. Agora, nessa parte, a gente pode ver uma comparação dos limites globais de DEC da Santa Maria, nas barras cinzas. Aqui ela está descrita com a sua sigla ELFSM, comparando com os limites das outras empresas de pequeno porte da região sudeste, aqui nas linhas. Observe-se que os limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Aqui a gente tem a mesma análise, mas para o FEC, onde os limites da empresa, nas barras cinza, estão acompanhando os limites das distribuidoras a elas semelhantes na região sudeste, aqui também nas linhas. Bem, gente, esses são os pontos que nós da SRD queríamos apresentar para essa audiência pública. A gente agradece a atenção dispensada a gente e tenham todos um bom dia. Agradeço a apresentação do Mairo e para a terceira apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Charles Rocha, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Santa Maria. Muito bom dia, sou Charles Rocha. Em nome da Superintendência de Gestão Tarifária, farei a apresentação do resultado preliminar da revisão tarifária periódica de 2021 da empresa Luz e Força Santa Maria, objeto da consulta pública número 38 de 2021 e desta audiência pública. A apresentação está dividida em duas partes. A primeira relacionada aos conceitos metodológicos aplicáveis aos processos tarifários. E a segunda, relacionada aos resultados do cálculo preliminar da revisão tarifária periódica de 2021 da empresa Luz e Força Santa Maria. Antes de apresentar a metodologia de cálculo, convém textualizar o termo equilíbrio econômico-financeiro definido no contrato de concessão. Este equilíbrio se dá pela relação entre a distribuidora e seus clientes. De um lado, os consumidores que devem receber um serviço de qualidade conforme padrão estabelecido pela ANEEL, pagando por isso uma tarifa justa. De outro lado, a distribuidora que deve receber recursos suficientes para a cobertura dos custos operacionais e investimentos necessários para a prestação do serviço com qualidade desejada, o que contempla também o retorno pelo capital investido com essa finalidade. Conforme previsto no contrato de concessão, o equilíbrio econômico-financeiro é alcançado por meio da aplicação de 3 mecanismos de atualização das tarifas. Na revisão tarifária periódica, que ocorre a cada 4 ou 5 anos, são definidos os custos operacionais eficientes, as metas de qualidade a ser alcançadas pela concessionária, as perdas regulatórias de referência e os componentes do fator X, que serão apresentados em slide específico. No reajuste tarifário anual, que ocorre entre as revisões, os custos de distribuição ou de parcela B são atualizados por índice inflacionário, descontando-se deste o fator X. Já os custos da parcela A, da qual fazem parte os custos de geração, de transmissão e encargos, considerados não gerenciáveis pela distribuidora, são atualizados e repassados às tarifas. Destaca-se que a metodologia de cálculo dos custos relacionados à parcela A é a mesma para revisões e reajustes tarifários. Por fim, há ainda o mecanismo de revisão tarifária extraordinária, o qual é aplicável nos casos de custos não previstos nas revisões ou reajustes, que causam desequilíbrio ao contrato de concessão. Conceitos relacionados aos custos da parcela A, iniciando pelos custos de energia considerados nos processos tarifários. Para atender adequadamente ao seu mercado,
a concessionária de distribuição deve contratar, além do montante demandado por seus clientes, montantes adicionais referentes às perdas elétricas inerentes à transmissão e distribuição de energia, além de perdas não técnicas associadas a furtos de energia, adulteração de medidores ou erros de medição. As perdas técnicas são estimadas a partir de simulação, nas quais consideram as características técnicas da rede elétrica. Por outro lado, as perdas não técnicas regulatórias eficientes, consideradas na definição das tarifas, levam em conta a complexidade do combate ao furto de energia na área de concessão. Neste processo, a ANEEL exige, por exemplo, que concessionárias com menor complexidade socioeconômica atinjam patamares de eficiência de combate a perdas alcançados por concessionárias que atendem áreas de maior complexidade socioeconômica. Em resumo, o custo total de energia considerado no processo tarifário compreende a soma do montante associado ao mercado da distribuidora, dos montantes estimados de perda técnicas na transmissão e distribuição e do montante de perdas não técnicas regulatórias, considerado eficiente pela ANEEL. Outro item da parcela A são os custos de transporte. Os custos de transporte são valorados por meio dos montantes de demanda contratados junto às transmissoras e junto às outras concessionárias de distribuição, montantes estes multiplicados pelas tarifas aplicáveis, as quais são reguladas pela ANEEL. Observa-se que a ANEEL exige a contratação de montantes eficientes, podendo a concessionária de distribuição ser penalizada caso as demandas contratadas não sejam adequadas. O terceiro e último item da parcela A, encargos setoriais. Os encargos setoriais são custos associados à promoção de políticas públicas do governo federal ou ao custeio de custos do setor elétrico. De todos os encargos considerados nas tarifas de energia elétrica listados nesse slide, o de maior relevância é a conta de desenvolvimento energético, cujos recursos destinam-se ao custeio de políticas públicas, tais como custeio de descontos a consumidores de baixa renda e a cooperativas e produtores rurais, custeio da subvenção da geração térmica nos sistemas isolados, custeio da universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica, dentre outros. Itens relacionados à parcela B, iniciando pelos custos operacionais. Os custos operacionais são aqueles necessários para a manutenção das redes elétricas e subestações da concessão, bem como os necessários ao atendimento comercial ao cliente. A determinação dos custos regulatórios, reconhecidos na tarifa de energia, é realizada mediante metodologia específica, por meio da qual se calcula a faixa de custos operacionais eficientes. Caso os custos atualmente presentes nas tarifas estejam dentro da faixa considerada adequada, não há alteração desses custos. Caso os custos estejam acima da faixa de eficiência, é estabelecida a trajetória de redução ao longo do ciclo tarifário. Por fim, se os custos presentes nas tarifas estiverem abaixo da faixa de eficiência, é estabelecida a trajetória de aumento. Outras duas componentes principais da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, que estão associadas aos investimentos feitos pela concessionária necessários para a prestação de serviços de distribuição de energia, desde que reconhecidos pela ANEEL. Estes investimentos constituem a base de remuneração regulatória, sendo composta por cabos, transformadores e equipamentos de subestação, por exemplo. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. Por um lado, a remuneração do capital, associada ao volume de recursos financeiros aplicados pela concessionária de distribuição em investimentos, seria o equivalente ao rendimento obtido na aplicação. Por outro lado, a cota de reintegração, parte destinada à reposição dos ativos de distribuição, quando estes atingem o final de sua vida útil, seria equivalente ao retorno do capital investido, também chamado de principal.
Conforme já apresentado, o fator X é definido nos processos de revisão tarifária e será aplicado nos reajustes, descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui 3 componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade das concessionárias, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração do seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E por último, o componente Q, que reflete a qualidade de serviço da concessionária, avaliando o desempenho da distribuidora em relação aos limites dos indicadores técnicos e comerciais propostos pela agência. Segunda parte da apresentação, resultados provisórios da revisão tarifária de 2021 da empresa Luz e Força Santa Maria. O efeito médio que seria percebido pelo consumidor é de 13,52%. Contribuíram para esse efeito a variação dos itens econômicos, sendo os 4 primeiros indicados no gráfico, relacionados aos custos não gerenciáveis, os quais compõem a denominada parcela A, com impacto de menos 0,65%. A variação dos custos de distribuição, que representa os custos gerenciáveis, relacionados às atividades da distribuidora, denominada parcela B, variou de forma a aumentar o efeito em 0,72%. Adicionado aos custos econômicos, temos a contribuição dos componentes financeiros, aqueles que entram para compensação no próximo ciclo tarifário, com impacto de 10,56%. Os que saem, considerados no processo de 2020, com impacto de 2,89%. Na tabela de tarifa por grupo tarifário, observa-se que o efeito de 13,52% não é igualmente percebido por todos os consumidores, tendo em vista a variação dos itens de custos que compõem a tarifa e as novas tarifas de referência, calculadas nas revisões tarifárias, que são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, níveis de tensão e horário de consumo, associado aos custos construtivos de redes necessários aos respectivos atendimentos. Para consumidores do subgrupo B1, composto por consumidores residenciais convencionais, baixa renda e tarifa branca, o efeito médio é de 12,57%, o que significa dizer que para cada R$ 100 faturados atualmente, com a revisão, o consumidor passaria a pagar R$ 112,57. Na sequência, será apresentado o detalhamento dos custos que impactaram a presente revisão tarifária, iniciando pelos itens da parcela A, encargos setoriais, instituídos por lei para viabilizar a implantação das políticas de governo, impactar a revisão em 1,76%. Destaca-se a contribuição de 2,77% do recolhimento da CDE conta Covid, destinado ao pagamento do empréstimo referente à conta Covid, conforme disposto no Decreto 10.350 de 2020. Custos de transmissão, relacionados ao transporte da energia da geração à distribuição. Impactar a revisão em menos 1,48%. Destaca-se a contribuição de menos 1,03% da previsão da redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira, decorrente do reperfilamento do pagamento dos financeiros associados à RBSE, que permitiu o menor pagamento do saldo devedor da respectiva componente financeira dos processos tarifários de 2021 e 2022. Compra de energia impactou a revisão em menos 0,94%. Destacam-se o aumento do custo da energia associado ao contrato bilateral com a Santa Maria Comercialização, com impacto de 0,21%. A redução dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, devido a variações de montantes e custos associados, com impacto de menos 0,5%. E os contratos de cota de garantia física, que, para a fase de consulta pública, adotou-se como premissa a atualização pelo IPCA, o que resultou na contribuição de menos 0,42%. Na versão final de cálculo, deverão ser considerados valores efetivamente homologados pela ANEEL. As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária. Aqui apresento as perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário de 6,87%. Quanto às perdas técnicas para o próximo ciclo,
Tendo em vista a insuficiência de informações para o cálculo pela Superintendência de Regulação da Distribuição, conforme o módulo 7 do PRODIST, o percentual a ser disponibilizado em consulta pública será o mesmo definido no último processo de revisão tarifária, ou seja, 6,87%. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis. O percentual médio das perdas não técnicas verificado no último ciclo foi de 4,67%. O percentual reconhecido pela ANEEL na presente revisão tarifária é de 3,23%, com trajetória de redução ao longo do ciclo. Fator X, conforme já mencionado, é o redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários. Portanto, componentes positivos contribuem na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Resultados apurados dos componentes do fator X. Componente PD, calculado em 0,48%, o que corresponde aos maiores ganhos de produtividade da Santa Maria em relação à média das distribuidoras. Componente T, apurado em menos 0,31%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão. E por último, o componente Q, que avalia o desempenho dos indicadores de qualidade técnicos e comerciais, apurado em 0,51%. Custos de distribuição ou parcela B. A parcela B trata dos custos relacionados às atividades de distribuição e compreende os custos de administração, operação, manutenção e os custos anuais dos ativos que refletem os investimentos realizados pela distribuidora. A parcela B está sofrendo um aumento de 2,6%, o que contribui para o efeito de 0,72%. Os custos operacionais eficientes são definidos a partir da comparação entre concessionárias, que no caso da Santa Maria, verificou-se que os custos operacionais atualmente presentes nas tarifas de distribuição estão acima dos intervalos de custos eficientes, sendo estabelecida, portanto, uma trajetória de redução ao longo do ciclo. Não obstante, tendo em vista os custos operacionais reais praticados pela distribuidora, está sendo considerado também o compartilhamento de eficiência, sendo estabelecida a situação da trajetória dos custos operacionais ao longo do ciclo. Com relação às anuidades que compreendem a cobertura dos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em veículos, equipamentos de informática e infraestrutura de edifícios, o impacto correspondente na revisão foi de 0,46%. No tocante à remuneração do capital, houve uma variação de 8,6% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,56%. A situação adveio principalmente da nova base de remuneração líquida apresentada pela Santa Maria. Com relação à cota de reintegração regulatória ou depreciação, houve a variação de 16,4% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,56% na revisão. O aumento proveio da nova base de remuneração bruta, também apresentada pela Santa Maria. Destaca-se que as bases de remuneração apresentadas passarão por fiscalização da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que pode ensejar alterações para a fase final de revisão. Por fim, o aumento dos montantes relacionados à ultrapassagem de demanda, excedente de reativo e outras receitas, consequentemente está sendo considerado a reversão dos recursos em favor da modicidade tarifária, com impacto de menos 0,54%. Finalizada a apresentação dos itens econômicos, passo para a explanação dos componentes financeiros, estimados pela Santa Maria e serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão. Merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado à conta Covid, com impacto de menos 1,94%. Considerada também na revisão a reversão em favor da modicidade tarifária de receitas associadas à rescisão antecipada de contrato, conforme estabelecido no parágrafo 3º, artigo 70A da Resolução Normativa 414. Tem-se, então,
o impacto dos componentes financeiros de 10,56% na revisão. Esse gráfico exibe o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país. A tarifa da Santa Maria passaria da 25ª posição para a 13ª posição. Nesse gráfico, verifica-se a evolução da tarifa B1 residencial da Santa Maria nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 62,19%, enquanto o IGPM foi de 141,02% e o IPCA 79,95% no mesmo período. O impacto acumulado ficou, portanto, abaixo dos indicadores inflacionários. Verifica-se na representação gráfica a participação dos custos e tributos na composição das tarifas. Custo de energia 31,7%, custo de distribuição 20,9%, custo de transmissão 8,9%, encargos setoriais 12,5% e tributos 26%. Próximas etapas do processo de revisão. Prazo para envio de contribuição, 13 de agosto. Data limite para análise das contribuições pela SGT, 3 de setembro. Reunião da diretoria para a deliberação deste processo, prevista para ocorrer em 14 de setembro. As tarifas definidas nesse processo passarão a vigorar a partir de 22 de setembro de 2021. Encerro a apresentação agradecendo a atenção de todos. Agradeço ao Charles pela apresentação. E para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da distribuidora Santa Maria. Ressaltamos que o Conselho optou por não se manifestar durante a audiência pública, o que não impossibilita a sua participação no âmbito do processo até o dia 13 de agosto de 2021. Realizadas as apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato passaremos o vídeo do presidente do Conselho de Administração da empresa Luz e Força Santa Maria, senhor Cícero Machado de Moraes. Senhor presidente dessa sessão por videoconferência e diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhores participantes, como presidente do Conselho de Administração da empresa Luz e Força Santa Maria Sociedade Anônima, inicialmente quero agradecer a atenção que temos recebido dos diretores e técnicos da ANEEL, para a seguir apresentar alguns tópicos que julgamos importantes para o aprimoramento desta revisão tarifária periódica quinto ciclo, a vigorar a partir de 22 de setembro de 2021. Entre muitos aspectos, tenho orgulho de dizer que convivi com o fundador da ELFSM, Sr. Henrique Nunes Coutinho, e que participo da mesma há mais de 40 anos através do seu filho, Arthur Arpini Coutinho, compartilhando com ele, diretores e equipe, aspectos técnicos e econômicos que me permitem atestar a permanente preocupação com seus consumidores, suas iniciativas pioneiras em implantar extensa e ímpar eletrificação rural, com significativos irrigantes, tarifas competitivas, qualidade crescente com excelentes índices, e para tal investiremos mais de 35 milhões de reais até julho de 2024 para efetivar novo acesso à rede básica, tornando talvez a ELFSM a única distribuidora do seu porte a ter
2 conexões independentes ao Sistema Interligado Nacional. Termo aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão e ao contrato de conexão já foram assinados, firmando a data de entrada em operação. Permanente atendimento às suas obrigações regulatórias, fiscais e sociais. O modelo de referência que a empresa Luz e Força Santa Maria se tornou para as demais distribuidoras do seu porte, por estas razões, entre outras, e com a certeza do encaminhamento justo que a ANEEL dará para este 5º ciclo, permaneço à disposição. Obrigado a todos e bom dia. Agradeço ao senhor Cícero por sua contribuição e, não tendo outros expositores inscritos, informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 13 de agosto, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da EFLSM conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 13,52%, sendo de 5,23% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,32% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 13,52% decorre 1. Do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e da parcela B, que contribuiu para o efeito médio de 0,07%, ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. 2. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário de 10,56%. E 3. Retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a presente data de revisão, e que representam um impacto de 2,89% no atual processo tarifário da empresa Força e Luz Santa Maria. É importante ressaltar que os índices de consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de setembro de 2021. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 38 de 2021 e o prazo para contribuição segue em aberto até o dia 13 de agosto de 2021. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.anel.gov.br, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.